do Brasil na vanguarda. Eu trouxe como fonte de estudo para essa nossa conversa de hoje duas obras. A obra principal, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e uma outra obra muito conectada com ela, que é A Caminho da Luz. Ambas foram recebidas por nosso Chico Xavier, uma de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e a outra por Emmanuel. Esses dois livros eles se completam, e a gente vai ter como base fundamental o primeiro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A nossa conversa hoje aqui vai ser muito sobre missão. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente começar a nossa reflexão. Quem conhece a sua missão nessa encarnação? Levanta a mão. Duas pessoas já conhecem a sua missão. É uma pergunta difícil, né? É difícil até a gente parar para pensar nisso. O que é missão? Será que a minha missão é a missão que eu penso que é? Será que é só essa? Será que tem outras? Então a gente vai fazer algumas reflexões em cima disso. A base da nossa conversa é a missão do Brasil nesse concerto das nações. Concerto porque toda nação tem a sua missão, toda. E o Brasil também tem a dele. Todos os países funcionando de forma harmônica, o mundo regenera. Nós vamos falar hoje da missão do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. Mas para que a gente entenda essa missão, a gente vai começar no macro. A gente vai trazer uma missão muito maior, onde tudo começou, para depois ir afunilando, indo para o micro e trazer essa missão menor, mas não menos importante, que é a missão do Brasil. Começando com a missão macro, a missão do Cristo Jesus. Essa grande missão. A gente até conversou ontem no Evangelho, eu e Flavinha, sobre uma reunião que teve há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, onde uma comunidade de espírito crístico, uma comunidade, ou seja, espíritos no nível do nosso Cristo Jesus, se encontram para decidir sobre esse novo planeta que está nascendo. Essa imagem é como se Jesus recebesse do Criador um planeta novo. Sempre Deus está criando, sempre vai criar. E Jesus recebe essa missão. Do nosso Sol, da nossa estrela maior, é retirada uma bola de fogo, uma bola incandescente, entregue a Jesus para se tornar um dia um planeta feliz. Essa é uma grande missão. Você já parou para pensar nisso, o nível dessa missão? Aí eu pergunto, Jesus, ele vai cumprir essa missão ou alguém tem dúvida disso? Que ele vai falir nessa missão que ele recebeu do Criador? Eu não tenho dúvidas. Nós podemos atrapalhar muito isso e atrasar muito isso, mas a Terra vai ser um planeta feliz. A Terra vai ser um planeta celeste. Nós não vamos conseguir interromper um planejamento desse tão grandioso. Não vamos. E desse grande planejamento, nessa reunião de espíritos crísticos, um espírito, dentre eles, que era um dos membros, o Cristo Jesus, ele recebe a incumbência de cuidar desse planeta. Aí esse planeta ele vai passar de primitivo para o mundo de prova e expiação, que já está, depois para o mundo de regeneração, que a gente está nessa transição, depois o mundo feliz, e por último, o mundo celeste. E missão cumprida. Só que Jesus não é um planejador como a gente é, que a gente planeja uma semana para executar 3 anos de atividade. Tudo isso está muito bem detalhado dentro de um grande planejamento. E uma etapa desse planejamento é o Brasil se tornar o coração do mundo, a pátria do Evangelho.
Porque o próprio Jesus também diz no sermão profético que o fim vai ser quando todo o mundo receber o evangelho de Jesus. E esse fim, a gente entende na doutrina espírita, é que não é o fim de acabar, é um fim de um ciclo e início de um novo ciclo, um ciclo de muita alegria, de muita felicidade. E esse ciclo ele só vai ser possível quando todos nós no planeta fizer a sua parte. Para que isso acontecesse, Jesus, como os mundos são solidários, ele precisava formar esse povo da Terra. Então, há 4,5 bilhões de anos ele recebe o planeta fica uns 3,5 milhões de anos sem vida, apenas se preparando para receber a primeira vida. Depois disso vai evoluindo no plano físico, no plano espiritual, até o momento que o homem chega. O homem chegando no planeta Terra, depois de uma grande evolução, esses primeiros homens são homens nativos do planeta e começam a evoluir no ritmo deles, um ritmo bem lento. Eles não tinham contato com outras civilizações e começava aquele processo evolutivo, sempre adiante, mais lento. Porém, os mundos eles se conhecem, eles se conectam, eles se ajudam. E esse momento que a gente está vivendo hoje de transição planetária, numa constelação de Cocheiro, onde tem um outro sistema, que é o sistema de Capela, tem também um planeta. Um planeta como nós estamos hoje, só que isso há 7.000 anos atrás. E nesse planeta ele estava se regenerando. E muitas pessoas que estavam nele não conseguiram acompanhar a evolução do planeta e dos outros habitantes. E não por castigo, mas por oportunidade, eles foram convidados a ir para um outro orbe que eles estavam vibrando, um orbe inferior. É o que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos nesse mesmo processo e muitos de nós que não estamos vibrando com o planeta vamos ser convidados a ajudar em outro planeta. Esse grande grupo de espíritos que veio para o planeta Terra para ajudar, não é castigo, ele chegou na Terra, mas o Cristo prometeu para eles: vocês vão, e eu prometo que de tempos em tempos eu vou mandar espíritos amigos para mostrar o caminho e vocês não se perderem nessa caminhada. A partir do momento que vocês forem entendendo o Evangelho, vocês vão voltando para casa. Eu estou falando na minha linguagem mais simples, porque isso é muito bem elaborado por Emmanuel, só que eu não tenho essa condição de falar como Emmanuel. Então eu vou trazendo mais na nossa cozinha de casa mesmo. E isso vai acontecendo por muitos e muito tempo. Desses povos, Emmanuel traz na obra Brasil, A Caminho da Luz, ele traz 4 grandes povos principais. Um é o grupo dos os arianos. É um grupo que ele tinha uma característica muito forte de se envolver com todo mundo. Onde ele chegava, ele conversava, ele fazia amizade, ele se relacionava, ele casava. Então começou a se misturar muito rápido com os nativos da Terra. O outro povo é o povo, a civilização do Egito, não necessariamente aquele que mora no Egito, mas é um grupo que ele tinha uma potência científica muito desenvolvida de onde eles vieram. E eles se alojaram muito deles na região do Egito. Por isso que a gente vê aquelas pirâmides do Egito e não sabe como elas foram construídas, que tem toda uma questão científica de posição, que está de acordo com os astros, que se a gente fosse falar aqui era mais uma palestra. Mas a gente percebe que existe um grande desenvolvimento naquela comunidade. Um outro grande grupo que também veio foi conhecido como o povo de Israel, os israelitas. Um povo também muito conectado com uma religião, com um Deus, que eles que trazem para esse planeta a ideia de um Deus único, mas também um povo que não quis se misturar, um povo que preferiu seguir seguir separado. Isso foi um grande problema para todo o planeta. E também um povo hindu. Esse povo, uma das grandes características deles, dessa comunidade, é que eles tinham uma relação muito forte com o espírito, muito grande. Porém, também cometeram grandes erros nessa missão deles, que era trazer a ideia do espírito, inclusive as castas.
Isso foi um grande problema. E a gente vai percebendo que muitos e muitos espíritos vieram para esses povos relembrar a mensagem de Jesus e a promessa. No povo hebreu, os profetas, nos hindus, a gente pode falar dos Vedas, e foram vindo pessoas e espíritos avatares que foram trazendo essas grandes novidades. E o mundo foi evoluindo, a gente foi se misturando, a gente foi se criando uma nova característica de humanidade terrestre. Com o passar do tempo, esses povos foram criando outras características e outros povos, inclusive o povo fenício. A gente percebe que nada é por acaso. Esse povo fenício, ele vai se organizando e em grandes navegações, fazendo navegações na região que eles ficavam. E eles aprenderam muito sobre as navegações. E como nada é por acaso, lá na frente na história, a nossa ideia aqui não é contar os fatos como o livro conta. A nossa ideia é fazer uma síntese e tirar um conhecimento moral disso. Porque de nada adianta eu entender a história, eu entender o livro, eu saber como tudo aconteceu, se isso não vai mudar nadinha dentro de mim. Então a nossa vontade aqui hoje é que a gente aprenda junto, que a gente se transforme com essa ideia e que eu me situe. Porque às vezes, se eu quero evoluir, eu sei minha missão, ou eu não sei minha missão. Eu não sei minha missão porque eu não sei nem onde é que eu estou na humanidade. Eu não sei nem como é que tudo começou, eu não sei onde é que eu estou e eu não sei para onde eu quero ir. A nossa ideia hoje aqui é fazer aquilo conforme o GPS. Eu me identificar no momento histórico, eu saber de onde eu vi e para onde eu quero ir. E o principal, o que eu preciso fazer para isso? O que eu preciso fazer para chegar? Porque Jesus diz, os mansos herdarão a terra. Ele não diz os mansos herdarão o céu. Nós vamos herdar essa terra feliz, que nós vamos construir. Aí a gente vai fazer uma contextualização agora do momento em que essa obra veio. Antes disso, vocês se lembram que os fenícios tiveram toda aquela situação com a navegação, lá na frente já eles começam a reencarnar em Portugal, na Espanha, na Europa. E foi quando Jesus, só fazendo um spoiler do livro, para vocês terem vontade de ler também, ele chega para Eliu, ou Iléu, como vocês preferirem, e diz, tu vai reencarnar. Tu vai reencarnar. E Eliu era uma das grandes escolas do judaísmo. E ele diz, tu vai reencarnar no planeta. E vai ajudar a encontrar a nova terra, que vai ser o coração do mundo. E ele vem, como Henrique de Sagres, reencarna, funda a escola de Sagres, começa todas essas navegações, e quem que vocês acham que ele convidou para fazer parte dessa equipe? Os fenícios, que lá atrás aprenderam a navegar, para a gente ver como é tudo muito bem planejado nas coisas de Deus. Então, tudo se prepara, as grandes navegações, se descobre as novas terras, o Brasil, a América do Norte, a família real. Eu estou fazendo uma síntese bem para a gente poder ficar no que realmente importa. Aí depois vocês leem o livro, tem na livraria lá atrás. Aí essa família real, ela vem para o Brasil por questões de guerra, aqui se instala e o Brasil começa a fortalecer. O rei volta, depois Dom Pedro I volta, e fica só Dom Pedro II. Essa história acho que você já conhece, a história dos fatos, e Dom Pedro II com uma grande missão também, que é um outro espírito que se regenera aqui na Pátria do Cruzeiro, que ele era Longinos. Quando Jesus estava na cruz, foi ele que passou a lança em Jesus, que ele achava que era pouco, e Jesus vai e convida ele, Longinos, está na hora de se regenerar, vai lá. Aí Longinos não podia nem dizer assim, mestre, eu não vou, é trabalho demais, porque o próprio Cristo veio. Quando o chefe vem, imagina a gente que vai dizer que não vem. E ele viu que era uma grande oportunidade de se transformar. E ele, com muita alegria, disse, eu vou. E ele veio sabendo da incompreensão que ele ia receber aqui.
E Dom Pedro II foi muito incompreendido até hoje na história. Hoje está se construindo uma nova história dele, se percebendo como um grande estadista, mas não foi sempre assim. E esse espírito ele vem e transforma o Brasil, ajuda a transformar o Brasil, e é o momento que essas obras chegam recentemente para a gente. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Uma obra belíssima. Ela chega em 1938, a Caminho da Luz, 1939. Nesse momento está acontecendo no país uma das grandes aberrações da história, a Segunda Guerra Mundial. Eu não vou citar muita coisa sobre isso para que a gente mantenha nosso padrão vibratório legal. Mas as grandes nações, as nações consideradas civilizadas do orbe, estavam se autodestruindo. A Alemanha, com suas grandes faculdades, uma sociedade totalmente desenvolvida, iniciando um grande projeto de destruição. E todas as grandes potências do mundo se juntando, cada um escolhendo o seu lado, para essa grande destruição. E aqui no Brasil, em paralelo, a equipe espiritual não dorme, está mandando pelas mãos santas de Chico Xavier 2 obras maravilhosas para nos ajudar a encontrar o caminho. Nessa obra, ele diz que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então, aí a gente pode se perguntar, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Vocês devem estar pensando, esse cara ele não assiste televisão. Ele não vê o que está acontecendo no Brasil. O Brasil cheio de injustiça social, violência, cheio de corrupção em todos os meios, inclusive no nosso. Como é que eu sou coração do mundo? Como é que eu sou pátria do Evangelho? É uma pergunta interessante. Vocês concordam comigo? Mas aí quem vai responder para a gente é Jesus. Quando ele diz, os relatos colhidos pelo autor espiritual revelam que Jesus batizou o quê? A região do Cruzeiro fala de Jesus. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará, antes de tudo, ligada eternamente ao meu coração. Ou seja, o Brasil está ligado intimamente ao coração de Jesus. Intimamente. Obrigado, Ivone. Essa aqui é a obra, pessoal, tem para vender lá, ó. Intimamente ligado ao meu coração. E às vezes a gente está morando no Brasil e está doido para morar na Europa. E as coisas estão acontecendo aqui com uma intensidade que a gente não tem noção. Nós estamos encarnados no Brasil, que Jesus disse que está ligado ao coração dele, no momento que o planeta está regenerando. Nós estamos aqui presentes, fazendo parte desse grande momento do planeta, e a gente às vezes não se conecta com isso. A oportunidade passa. Como os hebreus receberam Cristo, a oportunidade passou, e até hoje muitos deles não perceberam que ele chegou e que ele foi, mas que ele continua sempre conosco. Nós não podemos perder as oportunidades que a vida nos dá, e essa doutrina espírita santa nos mostra isso de uma forma muito clara, muito clara. As injunções políticas terão nela atividades secundárias. Olha o que Jesus está dizendo. Tem violência? Tem. Tem corrupção? Tem. Tem indiferença? Tem. Porém, isso aí tudo é secundário. O Brasil, além de celeiro material, que vai ser também, vocês percebem pelo esse projeto que chegou para vocês agora, o Amigos Sem Fronteira, nós estamos com a porta aberta para qualquer ser humano que chegar em qualquer país. E o Brasil vai fortalecer isso cada vez mais. Porque é celeiro material também, mas principalmente é celeiro espiritual. O Evangelho do Cristo vai sair dessa nação para todo mundo, depois a gente vai entender como. Então, não se preocupe se nós temos 5.000 políticos corruptos. Não são eles que vão regenerar o planeta. Não são eles.
Então eu pergunto, volto à pergunta do início para a gente: o que é missão? Que missão é essa? Vamos entender primeiro o que não é missão. Quando a gente fala que o Brasil tem uma missão espiritual de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, eu, como sou orgulhoso, já posso pensar sério, eu sou brasileiro. Olha a missão que o Cristo me deu. Missão não é privilégio. Missão é responsabilidade. Vocês vejam, eu achei legal essa foto porque são vários corredores. A missão deles, que cada um recebeu, é cumprir a prova. Essa é a missão. E para isso todos eles se prepararam, uns mais, outros menos. Mas só vai receber a honraria aquele que chegar em primeiro, segundo e terceiro. Essa é a lógica. Receber uma missão não é receber um prêmio. O prêmio ele pode vir até depois. Mas a missão é responsabilidade. Quando Jesus diz, renuncia a ti mesmo, carrega a tua cruz e segue-me, ele está dizendo para a gente que não vai ser fácil. Que nós todos temos missão. Não é uma promessa de prosperidade, não é um privilégio, não é uma premiação. Mas então o que é missão? Vamos de acordo com a doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, na questão 576 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? A espiritualidade responde: algumas vezes assim é, algumas vezes. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colimos um vago objetivo. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que as missões se lhe desenham às vistas. Deus os impele para que ascenda onde devam executar-lhe os desígnios. O que a espiritualidade está dizendo aqui? Algumas pessoas já sabem a missão que vieram fazer. A grande maioria não tem nem noção do que veio fazer aqui na Terra. Nem noção. Com o passar do tempo, se eu perguntar para Chico Xavier qual era a missão dele, ele não vai me dizer, eu vim espalhar o Evangelho e a doutrina espírita para o mundo todo. Nunca. Chico Xavier, criança, ele não tinha nem noção do que ele veio fazer aqui. A mãe dele desencarnou e ele ficava perdido. O padre dizia para ele que ele estava com demônio e ele não sabia o que era aquilo, ele se sentia culpado. E ele foi crescendo e as pessoas certas foram chegando na vida dele e dizendo, olha, tu é médium, não é demônio. Vem comigo, eu te ajudo. E ele começou a construir um caminho. Ele começou a perceber a missão dele. A missão ela vai se desenhando para a gente, ou as missões, de acordo com o que a gente vai se disponibilizando. E a gente vai se deixando disponível, o caminho vai se abrindo e a gente vai percebendo mais ou menos as missões que temos. Uma missão, 2 missões, 3 missões. O que importa é, todos nós viemos com missão. Existem os missionários com grandes missões coletivas, e existe aquela pessoa que veio com uma única missão, mas uma missão não menos importante. Porque todas as missões dadas por Deus são importantes. Aí vem depois a questão 573 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, em que consiste a missão dos espíritos encarnados na carne? Se ele está perguntando na missão dos espíritos encarnados, ele já dá uma dica para a gente que também existe missão de espírito desencarnado. Tanto é que Emmanuel fala para Chico que a gente implora por orientação. E eles imploram por braços. Orientação eles têm no plano espiritual, mas eles não têm o braço para fazer aqui. Quem são esses braços? Alguém tem uma dica aí? Somos nós. Sem os braços operantes, não se faz o plano espiritual. A espiritualidade está regenerando o planeta, mas precisa de mim, precisa de cada um que está aqui.
Aí a espiritualidade responde para ele: em instruir os homens, eles auxiliar o progresso, eles melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Vocês lembram que a gente falou? Os desencarnados auxiliam de forma indireta e imaterial, e os encarnados de forma direta e material. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a sua execução dos desígnios da providência. As duas situações que o missionário trabalha, a missão. Uma é para se depurar, porque o primeiro beneficiado pela concretização dessa missão sou eu. Um exemplo bem prático de missão: eu vim para ser pai, para educar um espírito que errou muito e hoje ele vem como meu filho. É minha missão, não é prêmio, é responsabilidade. Se eu cumprir, eu vou ser visto por isso, eu vou estar bem por isso. Se eu não cumprir e abandonar o meu filho, outra pessoa vem e pode educá-lo, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. E ele assume a missão que eu abri mão. Então os méritos da missão vão para ele. A missão, eu posso desistir ou não, eu tenho livre-arbítrio para isso. Anderson, tu já falou muito de missão e de missionário. Me dá um exemplo de um missionário que tem uma missão coletiva, uma grande missão. Bezerra de Menezes. Alguém conhece Bezerra de Menezes? Levanta a mão só para ter uma ideia. Bezerra de Menezes trabalhou diretamente na equipe de Ismael. É um dos grandes espíritos que estão responsáveis pela doutrina espírita. Bezerra de Menezes teve 15 filhos, enterrou 9. Ah, Anderson, mas ele não é missionário? É. Aí a gente volta ao nosso evangelho, né, Flavinha, de ontem? Os 12 apóstolos, todos assassinados, só não João, só 11. Todos sofreram até o último dia da vida. Conheceram Jesus, começou a dificuldade. Começou o sofrimento. Todos assassinados, todos perseguidos. João foi o único que não, mas foi perseguido a vida toda. Agora vamos perguntar para ele, se ele tivesse a oportunidade, vocês tão felizes com a escolha de vocês de ter seguido o Mestre, por tanto sofrimento que vocês passaram, o que será que eles responderiam para a gente? É claro, todos foram recebidos por Jesus após o desencarne. Olha a honra, olha a medalha da grande missão que eles desempenharam. Mas todos foram merecedores. Foi fácil? Não foi. Bezerra de Menezes, aqui na Terra, nos tempos de hoje, enterrou 9 filhos. 9. E é um grande missionário. Ser missionário não está isento da dor. Eu não falo só de missionário do nível dele. Todos nós temos nossa missão. Todos nós. Quem fala às vezes aqui na frente tem uma missão também de levar o evangelho para outras pessoas. Mas não é um privilégio. Muitas das vezes, e o meu caso eu tenho certeza que é isso, lá atrás eu destruí o evangelho. Eu até recebi um spoiler que eu fui um padre, que eu não duvido, na Inquisição. E usei o nome de Deus para matar muita gente. Então, estar aqui na frente não é um privilégio. Estar aqui na frente é uma oportunidade de consertar os caminhos errados que eu construí lá atrás. É uma missão? É. Mas não é um mérito. É uma oportunidade divina de se refazer. Tanto aqui na frente, quanto sentado, quanto em casa com meus filhos. Tudo é missão. Como a gente já falou, a missão ela depura, em primeiro lugar, o missionário.
Eu estando aqui na frente, eu sou obrigado a estudar mais que vocês. Vocês concordam comigo? Para essa palestra aqui eu estudei um mês e meio. Quem vocês acham que precisa mais desse estudo, eu ou vocês? Vocês estão assistindo 1 hora dela. Eu estou há quase um mês estudando, buscando. Pela lógica, eu preciso mais. Às vezes a gente olha a pessoa aqui na frente e pensa, esse cara aí deve ser um espírito puro já. Esse cara deve ser um anjo. Quem me conhece sabe que não. Eu preciso estudar muito mais para poder mudar. Vocês talvez não. Muitos de vocês, basta ouvir o que eu falar aqui e vão aplicar. E isso aconteceu no plano espiritual. É contado por Haroldo Dutra. Um palestrante espírita chega no plano espiritual com pouca luz, porque ele falava e não fazia. E uma pessoa que estava lá atrás, sentada ouvindo, fazia. E ele veio agradecer esse palestrante, cheio de luz. E ele não entende por que o agradecimento. Aí ele foi perguntar para uma pessoa. E ele diz, porque tudo que você falava, ele fazia. Então, falar aqui na frente, se eu não fizer, não serve para nada. Para nada. Então, vamos tomar cuidado com os rótulos que nós criamos para as pessoas. Por que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Porque é um lugar de depuração, é um lugar de transformação. Mais uma vez eu vou usar o meu exemplo, eu gosto de usar o meu exemplo para não usar de outras pessoas. Eu cheguei aqui em 2011 nessa casa destruído moralmente. Graças a Deus eu quebrei o pé e comecei a perceber isso. Minha vida era um fracasso espiritual. Eu era ateu. Eu acho que muitos de vocês sabem disso, porque eu gosto de falar disso, porque eu gosto de me lembrar. E essa doutrina espírita, por meio dessa casa, me depurou um pouco. Eu estou longe de ser aquilo que eu quero, muito. Mas eu não sou mais aquele Enderson de 2011. Não sou. Eu sou um Enderson transformado pela doutrina espírita. Preciso caminhar muito. Estou tranquilo quanto a isso. Porque eu estou muito feliz pelo que eu já mudei. E a gente precisa comemorar o que a gente já conseguiu mudar também. Tem que ser motivo de alegria. Muita coisa que eu fazia, hoje eu não faço mais. Algumas coisas eu ainda continuo, mas são cenas do próximo capítulo. A gente tem que ir com calma, que não dá tempo de fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá mesmo. Um exemplo bem prático de alguém que se depurou. Públio Lentulus. Quem não conhece, foi um senador romano. Orgulhoso, prepotente. A dor chegou na vida dele muito forte. E ele foi evoluindo. Ele chega no Brasil como o padre Manuel da Nóbrega. Fez um belíssimo trabalho aqui. E hoje a gente conhece ele como Emmanuel, o espírito que dirigiu a tarefa de Chico Xavier. Foi no Brasil, nesse coração do mundo, que ele encontrou verdadeiramente o Jesus que ele sempre procurou. É por isso que aqui é o coração do mundo. Um outro exemplo, Longinos, que a gente já conversou. O soldado romano que enfiou a lança em Jesus. Ele volta como Dom Pedro II, em terras brasileiras. E conseguiu também encontrar esse evangelho que estava todo o tempo dentro dele. Eu estou trazendo nomes maiores, mas seu Zé da Feira, o cara que limpa o carro, que vigia, todas essas pessoas que às vezes a gente não percebe por conta da nossa pressa, carregam suas missões. E muitos deles cumprem de forma espetacular. E eu, Enderson, que estou à frente de um auditório falando de Jesus, às vezes não consigo alcançar o mesmo resultado. Então a gente precisa ter muita consciência do que eu vim fazer nesse planeta. Nós não viemos de férias.
Nós viemos para consertar aquilo que quebramos, meus amigos. Então, o ideal é a gente guardar a havaiana, guardar o calção, colocar a bota com aquela proteção de biqueira, porque o negócio é pesado, né, Flavinha? E ir para cima, com muito amor, com muita responsabilidade. Eu não estou dizendo para a gente viver uma vida só de sacrifício, mas eu estou dizendo para a gente encontrar um equilíbrio entre o material e o espiritual. Pouco importa a minha religião, se eu sou espírita, católico, evangélico, ateu, não importa. O que importa é o que eu assumi para a minha vida e a forma que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo com carinho, se eu estou fazendo com amor, se eu estou fazendo com respeito, é isso que importa. Não importa qual é a minha tarefa. O que importa é o sentimento. Que eu coloco nessa tarefa. Diz Emmanuel que os dados que o Humberto de Campos fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do plano espiritual, onde falantes desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Que sacrifícios são esses? Encarnar aqui. Tem muitos espíritos de escola encarnando nesse momento, e principalmente no Brasil. Principalmente, em todos os lugares, em todos os aspectos. Nós vemos missionários de todas as formas, em todas as esferas. Quem duvida que o Papa é um missionário? Quem já ouviu o discurso dele percebe que ele está levando para a Igreja Católica uma grande reforma moral. É lindo o que ele está fazendo. E eu oro para que ele continue, para que ele não saia antes de concluir o que ele veio fazer, a missão dele. Aí vem a grande pergunta para a gente finalizar. E o que isso tem a ver comigo? Vocês se lembram que o título da palestra, da conversa, é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Não é Brasil, cabeça do mundo, cérebro do mundo, é coração. É sentimento. Vocês sabem qual é a função do coração. Uma das funções é bombear o sangue para todo o corpo. Vocês concordam comigo? Vamos fazer uma analogia para a gente entender a nossa missão, como brasileiros. O coração, ele bombeia o sangue para todo o corpo. Até no dedinho do pé, o sangue chega, por conta do coração. Vocês acham que vocês estão sentados aí por acaso, ou então aqui no Instagram, no YouTube por acaso? Vocês acham que a palestra espírita que vocês estudam, ou qualquer outro estudo, de qualquer outra religião, é por acaso? As pessoas que estudam numa fraternidade ou em outro lugar, que faz o estudo sistematizado, é por acaso que está estudando? Apenas por estudar? Nunca passou pela nossa cabeça que a gente está sendo preparado? Que ninguém treina para não jogar, aqueles que gostam de futebol? Nós estamos treinando muito. Eu já estudei o ESG todo, o EAD eu não estudei, mas eu estou facilitando agora, o ESME, há mais de 10 anos estudando. Muitos de vocês também, aqueles que não estudam de forma sistemática, assistem palestra, buscam informação. Para que será tudo isso? Já paramos para pensar nisso? Na nossa grande missão? Todos nós que estamos tendo contato com a doutrina espírita, sendo preparados por Jesus, vamos como células nesse sangue, sendo espalhado para todo mundo. Aí alguém deve estar pensando, tomara que ainda não diga que na próxima encarnação eu não vou encarnar no Brasil. Talvez não. Talvez nessa sim, na outra sim, talvez na outra, talvez jamais não. Porque com todo esse conhecimento que a gente vai receber, a gente vai espalhar esses princípios da doutrina espírita para o mundo inteiro. Quando eu digo mundo inteiro, eu não falo só Estados Unidos, não. Faixa de Gaza, toda essa região que precisa do Evangelho redivivo. Em todas as religiões, eu não estou dizendo que a doutrina espírita vai ser o futuro das religiões. Não é isso.
mas os princípios que ela traz, que é o mesmo princípio da doutrina do Cristo, que é o Cristo redivivo, esses princípios sim, eles vão ser instalados em todo o mundo. Aí o sermão profético vai se cumprir, porque em todo o mundo o evangelho vai ser vivido. Em todo o mundo o evangelho vai ser vivido. E quem vai levar somos nós. Então, se eu estava assistindo a palestra sem prestar muita atenção no que está sendo dito, cuidado. Eu posso ser cobrado na próxima existência disso aí e não saber, não lembrar. Brincadeiras à parte, é muito séria essa nossa missão. O Brasil não é formado apenas na parte física. O Brasil é formado por cada brasileiro. Cada coração que regenerar, aqui ou fora do Brasil, vai ajudar na regeneração do mundo. Somos nós. A missão é nossa. Essa foi a nossa referência, que a gente já falou, e eu queria fechar com uma mensagem que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa de hoje, e para a gente fazer uma reflexão também, que às vezes a gente vê o rótulo e esquece da essência. Vamos pensar na essência, e não no rótulo. Que Jesus abençoe a todos nós, meus amigos. Obrigado.